Bora ver isso aqui então? Bora. A galera já tá vendo aí, eu acho Eu que já vou tá até o falar por cima símbolo. assim, ó. Vocês estão vendo aí o ícone do Viva Parque, que é um parque aquático aqui de São Paulo, que tá patrocinando algumas lives do canal. Então, inclusive PlayStation 5, muito graças a eles, né? Sim, e ó que domingo tá lotada lá, hein? Queria Lotou o parque, agradecer hein, quem mano? foi, pô. O bagulho foi tiro e queda, os malucos ficaram... Caralho! Tomar um café, os caras é quente, mano. E vai estar aberto amanhã, feriado de aniversário de São Paulo. Exato, mas esse vídeo eu não sei quando sai, então... Nem sei se vai sair no vídeo isso, né? Mas É. enfim, de qualquer forma. Então é isso, bora. The Last of Us EP2, não L. Isso não é um jogo. Puta que pariu. Já que a gente não alto, fez cara. comentário essa semana, a gente já faz aqui. Vocês repararam no primeiro episódio de The Last of Us, na cena em que o Joel, a Sarah e o Tommy estão tomando café da manhã, que eles comentam sobre alguma coisa que eles ouviram no noticiário que teria acontecido em Jakarta, na Indonésia? Pois bem, Puta, eu não lembrava, hein? en passant que quase Quê? a gente... En passant, é de Indonésia. passagem, eu Pois acho. bem, Isso daí. é tão en passant que Caralho, quase falou logo a gente não um... repara. Mano, essa mulher é uma classe. Você pode não gostar, você pode não concordar, eu sempre pauso em frames ruins, mas ela é de uma classe Sim, que é invejável, mano. Ela e o PH eu acho, ó. show de bola, né? Nesse dado, mas ele vai ser de extrema importância no segundo episódio, que é o que eu vou comentar agora. Aliás, Mas essa o áudio cena podia é tirar a importante de sibilânciazinha. outra É muito maneira agudo, né? decisiva Deixa eu abaixar também. Queria que Mas fosse minha mãe. Eu falo disso a seguir. Antes, eu vou avisar vocês. Tem Este spoiler, vídeo clã. tem spoilers importantes do segundo episódio de Last of Us. Então se bora, vocês quem quiser ainda falar aí não assistiram da ele, série, pode mandar deixem no pra chat. ver o vídeo mais tarde. Bora. E é diretamente para Jakarta, super populosa capital da Indonésia, para onde a gente vai no prólogo deste segundo episódio. Sim. Uma senhora está almoçando em um restaurante popular. Nossa, aí foi quando tenebroso, ela é hein? retirada dali, no meio da refeição, por Foi dois tenebroso. militares, um deles de alta patente. Ela imediatamente imagina que algo muito ruim vai acontecer. A Indonésia é uma ditadura. Ela pensa o pior que está no horizonte dela. Mas uma das Vamos ver, coisas Rogal, se der que tempo, esse pode prólogo mandar. mostra O som tá é que baixo? aquilo que a gente Será que a gente abaixou... Por causa do coisa, é Ah, verdade. meu Deus, aumenta aí. Não, relaxa. É, deixar em... Sim. Não! A gente tinha que dar play pra ver, na real, onde é que tá batendo ali. Deixar em 40. Acho que é um pouquinho mais. 35, pelo menos. A gente tinha baixado por causa do coisa, né? Do jogo, é. Vê se melhorou aí, clã. Faz assim, ó. imagina que pode ser o pior, às vezes batendo empalidece verdinho aí. diante do que o mundo prepara. Essa senhora é uma professora de micologia, uma especialista em fungos da Universidade de micologia. Jakarta, e os Boa. militares estão levando ela para um laboratório para mostrar algo que eles consideram extremamente preocupante. Eu E é mesmo, babei velho. nesse prólogo. Ele é muito bem desenvolvido. Ele é uma aula, na verdade. A gente Sim. vai conseguir aqui um monte de informação sobre o que está Beleza, mano. acontecendo. O que essa professora vai ver é o cadáver de uma mulher que foi infectada pelo Cordyceps, uma espécie de fungo. demorei pra O entender se espanto era- dela Nossa, é você não vai mostrar a mulher, né? Não, tá no YouTube e o YouTube não vai devolver. imenso, não sei, porque mano. o Cordyceps faz parte das espécies Cara, de isso foi muito fungos que nojento, é. não prosperam em seres humanos, porque a nossa temperatura corporal é alta demais para eles. Essa mulher foi vítima e depois também propagadora de um surto que rompeu num moinho de grãos de Jakarta. Grãos são o substrato perfeito para um fungo. E no Eita, pô. momento que essa pesquisadora olha para o cadáver na mesa de autópsia e se dá conta não só do que aconteceu, Cara, pior que ficou mas bem do que impactante na vai tela, né? Essa acontecer, mudança do fundo. a gente vê no rosto dela que o mundo está desabando. A atriz que As faz a atuações estão muito pesquisadora boas, é velho. maravilhosa. E o É mesmo. ator que faz o militar de patente mais alta, que é quem conversa com ela depois, é maravilhoso também. Reparem como Quem esse são prólogo todo é não só muito bem Ah, roteirizado deve ser pelo gente Craig de lá, né, Mazin, mano? um dos dois criadores da série, como ele é também muitíssimo bem dirigido pelo Neil Druckmann, que é o outro criador da série e é o criador do jogo da O Last criador, of Us. né? A senhora está sentada em um sofá,
A câmera enquadra ela, a princípio, com o militar ao lado dela. É um enquadramento fixo, mas que vai se aproximando do rosto da mulher cada vez mais. Tecnicamente, Você a gente reparou? chamaria isso de um reaction shot. É uma tomada de reação. Mas a maneira serena, gente faz aqui, tá deliberada vendo, e principalmente Reaction prolongada com que ele é usado shot. aqui, faz com que um personagem que não é necessariamente o centro da ação se torne o centro emocional da cena. O efeito na gente é super intenso. As Esse cenas não prólogo são tem 9 minutos, sempre pouquinha estáticas, coisa né? mais A do câmera que muda isso. muito. E, no entanto, quando ele termina, o meu coração, pelo menos, estava minúsculo, quase sumindo dentro do peito. Essa cena em Jacarta se liga àquela cena do café da manhã no primeiro episódio de uma maneira essencial. Talvez nem todo mundo tenha percebido, eu notei pelos comentários que algumas pessoas ficaram um pouco em dúvida, e a informação decisiva que a gente tem aí é o seguinte: naquele café da manhã, o Tommy chegou apressado, comeu um resto de comida que estava na geladeira. O Joel e a Sarah estavam atrasados, não tiveram tempo de fazer as panquecas que ela planejava fazer para o aniversário dele. Eles não aceitaram também os biscoitos que o vizinho ofereceu e com que ele Caralho, estava ela tá falando que alimentando tava na... a vizinha velhinha que sofre de demência. E, naquela noite, o Joel esqueceu de trazer o bolo que ele tinha prometido. Ou seja, nem o Joel, nem a Ninguém Sarah, comeu nem farinha. o Tommy consumiram naquele dia nenhum produto com Com farinha. trigo. E o trigo é o que a gente chama de uma commodity, um produto básico que na produção e na distribuição circula o mundo todo. A farinha que Quem fingiu veio de de morto é o melhor Jacarta, ator? junto com farinhas de outras procedências, contaminou toda a vizinhança, Caralho, contaminou toda a esse cara cidade, foi contaminou o mundo. contaminou na Será, contaminou mano? eles. Isso é uma Não teoria, só- né? Não sei, ela Faz já viu sentido tudo. pra caralho. É verdade, ela Ela já tá dando viu. um spoiler foda Ela aí. já viu, hein? Muito obrigado, Todinho. Mas é uma teoria que faz sentido. Sim. Faz sentido. Maneira como The Last of Us maneja a exposição, ou seja, as informações necessárias para a gente entender o que está se passando, que eu acho que a série está Dá se tempo saindo sim, mano. A live começou excepcionalmente agora. bem. Eu estou adorando também ver como está sendo feita a tradução das fases do jogo para a série. E depois desse Ela prólogo tá animada, hein? tão quieto, mas tão Bom tenso, sinal, que porque ela bate já viu tão bastante. forte, a gente parte para o que, Pode na ser, verdade, Rugal. é uma fase inteira do jogo de cerca de 30 minutos, uma mega sequência que contém várias sequências bastante complexas já por si só. Cara, dentro essa série tá dela. muito boa, mano. No fim do episódio anterior, Tudo, o tudo Joel, na série tá bom, mano. a Tess e a Ellie tinham conseguido sair da zona de quarentena de Boston. Agora eles têm que rumar para um lugar que está no centro da cidade, alguns quilômetros adiante da zona de quarentena, para, em tese, entregar a Ellie para os Fireflies. E esse núcleo dos Fireflies é quem seria Fala, encarregado vagabundo, de fala. conduzi-la até o laboratório, sabe-se lá onde a imunidade dela vai ser estudada. Como vocês sabem muito bem, tudo vai dar estrondosamente errado. Mas o que é Exatamente. interessante é a maneira como cada uma das sequências que compõem essa fase aborda a dificuldade de uma maneira diferente. A gente tem toda a caminhada até a entrada no centro da cidade, a gente tem toda aquela sequência do hotel, que é muito interessante. De lá a gente parte para uma outra dificuldade. Agora eles estão num lugar que está lotado de ninhos de infectados, e é a primeira vez que a gente vai ver de fato o que acontece com uma pessoa infectada pelo Cordyceps em The Last of Us. A gente tem aquela sequência ultra tensa em que eu passei muito mal dentro do museu, em que eles estão tentando Nossa, ficou muito escapar, foda se essa sequência aí, esgueirando mano. pelos Ficou, corredores, ficou foda, atrás das foda. estantes de um infectado que está O caçando infectado ficou bom eles. pra caralho, E né? toda É a full tônica maquiagem, dessa né? sequência Acho está que no é. contraste entre a atitude do Joel e da Tess de um lado e da Ellie do outro. Do Interpretação ponto de absurda. vista do Joel e da Tess, a grande ameaça com que eles têm que se ver nesse momento é a Ellie. Eles dois conhecem esse mundo em que eles estão. Eles já várias vezes saíram da zona de quarentena e circularam por ali. A Ellie nunca. E ela, portanto, é imponderável. Ela faz barulho quando ela não deveria fazer, ela fala quando ela não deveria falar, ela sai andando sozinha sem dar aviso para os outros.
Parece sutil, mas é uma belíssima inversão em relação à história de zumbis tradicional. Os infectados são uma ameaça que o Joel e a Tess dão como certa. As reações da Ellie são o que eles não podem e não sabem prever. Eu preciso aqui fazer uma menção ao trabalho Faz. de prótese Salve, e Cris. maquiagem do grande Barry Gower. O Barry Gower fez o Vecna de Stranger Things nessa 4ª temporada. Que é bom. Ele fez o Rei da Noite em Game of Foda. Thrones. Caralho, olha esse Ele cara, fez o Viserys cada vez mais doente Ai, o de A Viserys, Casa que do horror. Dragão. Ele é absolutamente Ele é bom, mano, ele é fabuloso no que ele faz. E eu tô achando a caracterização dos infectados maravilhosa. Tá Eu foda. deveria dizer, na verdade, a infinidade de caracterizações, porque cada um dos infectados que a gente vê está num grau diferente de infecção que muda completamente o aspecto deles. Alguns ainda Quero ver estão quando aparecer quase um baiacu, humanos, cara. outros já Nossa, viraram ela citou, né? alguma É. planta estranha grudada numa parede, ver se eles vão mas ainda colocar. vivos. Além Não de ser fui, não, esteticamente lindo de uma maneira horrível, Não tá muito é fodão igual o jogo, acho que tá, mano. extremamente eu achei bem que tá. feito. Ele sempre foi muito Depois dessa cachorro da meia Tesla. hora de tensão quase... Eles só mudaram algumas coisas, né? Tipo, no jogo ele mata mais humanos, né? Sim, aí eles trocaram isso. Até no Capitólio lá ele não mata ninguém, assim, tipo, humano. Ele só mata infectado. Sim, e ele não acerta, né? Os tiros demorou pra acertar ali, né? Ah, mas aí, né? Mas eu acho que eles estão tornando ele mais humano e real, tá ligado? É. Porque no jogo é você jogando um jogo de ação. Teoricamente, né? Ah, o cara é um super-herói no jogo, né? Então, na série, se você bota ele headshot, acabou, mano. Não tem graça, tá ligado? É uma mudança que eu acho boa. Se ele vai adaptar o segundo Só jogo, matou um provavelmente, mano. É, Matou daí- um soco ainda, né? É, ele matou... será que ele matou o cara? Tem esse ponto também. Ah, acho que matou, velho. Mas você vê que ele fica meio impressionado de ter matado o cara. Não é tipo no jogo que ele mata o cara e tipo, foda-se. Tá da hora que... Que ele já matou 800, sabe? Dá pra ver com várias sutilezas como ele vai criando um laço aos poucos com o bebê Yoda, como disse o Ricardo assistindo. É. Com a Ellie. interrupta, eles chegam no Mas pensa que telhado só dá do um tiro no museu, cara no a joelho, Tess então. resolve ficar sentada ali um pouco, ela está super Provavelmente a tensa, série dando compreende-se, bom, né, eles vão o fazer despejo que eles segundo jogo passaram. também. A gente Tem nem uma história nota até mais que ela está mais foda pra tensa adaptar. ainda do que o habitual, e logo eles retomam a caminhada com mais tranquilidade pelas ruas de Boston. Mas a trilha muito bonita e muito eficiente do Gustavo Santaolalla sugere para a gente de uma maneira tão discreta que a gente nem se dá conta de que a gente está entrando nesse estado de espírito, que essa é uma falsa tranquilidade. O pior já aconteceu, só falta ele se revelar. E aí vem o desfecho, que é a derrocada de todos os planos desse trio. E é também a grande transformação da Ellie. A primeira grande... Mais um pause aqui, desculpa. Um ponto interessante pra quem jogou, pra quem conhece o jogo, é que você já sabe o que vai acontecer. Sim. Mas a série, ela tá fazendo mudanças tão boas que, mesmo você sabendo o que vai acontecer, é algo que te impacta porque é diferente, tá ligado? Exatamente. Eles mudam. grande transformação dela. A gente sabe tudo que o Joel já perdeu na vida, a gente sabe porque ele resiste tanto a encarar a Ellie como qualquer coisa mais do que uma carga a ser transportada. E a constatação de que a Tess foi infectada no museu, de que ele vai ter que perdê-la, e não só perdê-la, mas ele vai ter que deliberadamente deixá-la para trás, para que ela se sacrifique, para atrasar o avanço dos infectados e assim salvar a si mesmo e a Ellie, é ver no rosto do Pedro Pascal o mundo desse personagem desmoronando de novo. E para Ellie, que nessa primeira incursão dela no mundo, além da zona de quarentena, tudo era aventura, excitação, Lembra dele no Game of novidade, Thrones? inclusive o próprio perigo. Ela estava assistindo o que estava acontecendo para ela e para o Joey e para a Tess, como se ela tivesse ela própria vendo um filme de ficção ou jogando um game. Aqui, essa perda vai calar fundo também. Não é a primeira perda que ela sofre na vida, mas nesse primeiro momento dessa nova jornada dela, é a perda que confirma para ela, que demonstra para ela que não existe nenhuma garantia. Se ela imaginava que sair da zona de quarentena ia ser uma libertação, não. Agora ela vê que simplesmente o ciclo continua com mais incógnitas, com mais perdas, com mais perigos, num aprisionamento constante. É linda aquela última tomada,
com aquele edifício com a cúpula dourada pegando fogo ao fundo e ela no meio do matagal com um olhar completamente desorientado e desolado. Lindo momento da Bella Ramsey também. Pessoal, antes de Ela é boa, terminar, ela é eu queria boa. só dar uma É, refrescada boa aqui na atriz. aula de biologia e dizer que não, ninguém precisa ter medo de fungos. Tem muitos fungos benéficos, tem fungos que são absolutamente necessários à nossa existência. Sem Comer um fungos, a gente shimeji. nunca teria descoberto, por exemplo, os antibióticos. E tem fungos que infectam a gente sem que isso coloque a nossa vida em risco. A gente pode sim E sofrer infecções perigosas por negacionista fungos, aí, nada mano. parecido com a infecção pelo Cordyceps no The Ainda Last não. of Us, mas na maior parte, na maioria esmagadora das vezes, as infecções por fungo não representam uma ameaça maior. Quem teve uma micose, por exemplo, já foi um infectado e o mundo não acabou por causa disso. Será E que um não? último recado. Muitos de vocês têm me dito, você deveria jogar o jogo, você poderia jogar o jogo. Eu vi gameplay. E sim, poderia jogar o jogo se não tivessem roubado o nosso PlayStation. E daí ficou difícil comprar outro, né? Então Que? Você é gameplay rica? que eu vou ter que Roubaram o PlayStation Ô, dela, aproveitar por mano. enquanto. Como Mas eu queria assim? frisar que, embora eu ache muito bacana o cuidado Que que isso, o Craig cara? Mazin e, claro, o Neil Druckmann estão A gente já tendo responde, em chat. Como que respeitar roubaram o os PlayStation fãs dela, do velho? jogo, a legião Esse de vídeo fãs dela do aí já comprou jogo. outro PlayStation. Eu tô vendo a série e tentando sempre vê-la como uma experiência em si. Muita gente que está vendo a série e está adorando ela nunca jogou o jogo, não conhece a história É, dá pra e, no ver sim entanto, está se jogando. sentindo também Ai, completamente que incluído na gostoso. brincadeira. Beijo Eu cabelo. mesma sou um caso desses. E é assim, acho eu, que tem que ser. Bom, pessoal, por hoje é Boscov isso. Gameplays, Na hein, mano? segunda-feira que Vai ser vem, legal. temos o comentário sobre o terceiro. O ladrão vai na casa da mulher só pra roubar o PlayStation. Ele entrou e falou: pô, é a casa da Boscov? Vou levar só o PlayStation. Que ela Cara, não precisa. que coisa desgraçada, né? Cara, Liga no parabéns, bonde dá um companhia. like aí, não.